Pois, olhemos assim de forma introdutória para a nossa abordagem que se impõe. Quando olhamos para esta questão dos cursos técnicos e superiores, o que é que nos vem em mente inicialmente? A questão está direcionada aos dois. Prioridade das mulheres. Bom, Luís, eu vou começar basicamente pela nossa cultura, não vou dizer nem tanto angolana, mas parental, né? Em que durante muitas décadas nós crescemos e fomos formatados e orientados que temos que fazer formação académica, temos que fazer formação superior. Muitos pais, inclusive, fizeram referência aos seus filhos que tinham que aprender alguma profissionalização técnica, aqueles cursos de serralharia, de marcenaria, de mecânica, especialmente para os rapazes naquela altura, porque era importante a profissionalização e também para poder gerar a independência. À medida que o tempo passa, apesar de alguma inovação e mudança, isso não deixa de ser relevante, né? Se não muito mais do que antes. Então nessa fase então os cursos técnicos eu acho que é o que mais está em alta, porque as pessoas precisam renovar-se, precisam profissionalizar-se e é de muito impacto. Inocêncio, algum parecer também? Nós vivemos durante muito tempo na petrodependência. Sim, de facto, pronto, é um tema bastante pertinente e só para fazer um enquadramento, não é? Como a Carla fez já logo de partida, historicamente nós fomos educados a ir atrás de cursos superiores porque existe uma lógica tradicionalmente consagrada em Angola de que as remunerações costumam ser pagas em função do nível académico, independentemente da capacidade de transformar os recursos em produtos úteis para a satisfação das necessidades das pessoas, dos mercados, de uma forma geral, as pessoas acabam sendo pagas em função do nível académico e isto é fundamentalmente relevante no funcionalismo público, quer dizer, no setor público, e que é de resto o Estado o maior empregador. Daí a perspectiva da grande maioria da população angolana que teve acesso à educação ter tido esta abordagem. Todavia, desde 1992 para cá, que a economia angolana abriu-se para a livre iniciativa privada e o paradigma começou a alterar-se porque o setor privado orienta-se numa lógica baseada na produtividade, o que fez com que algumas empresas começassem a procurar qualificações mais técnicas do que propriamente académicas, embora que da academia se pudessem adquirir capacidades técnicas. Entretanto, mesmo o subsistema do ensino superior em Angola acabou por ser construído para a formação do homem baseado na perspectiva do mercado de emprego em que o Estado era o maior empregador e, como consequência, acabamos tendo uma avalanche de muitos licenciados que foram à busca de certificados, diplomas para garantir a projeção, o crescimento na carreira no setor público, fundamentalmente no setor público, e que depois podiam sair das universidades, e muitos saíram das universidades sem de facto serem capazes de transformarem a realidade, transformarem os recursos que tinham à sua disposição para produtos propriamente acabados. E como consequência disto, as nossas empresas em Angola sempre viveram a reboque do setor petrolífero e de serviços financeiros e de telecomunicações. E daí não ter sido priorizado, por exemplo, para muita juventude, a frequência de cursos técnicos, mesmo a nível superior, para não dizer então dos cursos técnico-profissionais, que de resto são de facto os mais importantes para uma sociedade, para uma nação no estágio de desenvolvimento econômico em que nos encontramos. Pois, de um tempo a esta parte, conseguimos notar que quem faz um curso técnico e aquele que faz um curso superior, há sempre alguma diferença, principalmente quando são inseridos para o mercado de trabalho. Por que se nota esta diferença? Porque na maior parte das vezes nem sempre o que sai
termina um curso superior acaba por ter mais valências profissionais ou técnicas do que aquele que faz o médio? É quase exatamente isso, porque apesar do impacto e da relevância que a formação superior dá para um indivíduo, as empresas, como bem disse o Inocêncio, as empresas precisam de pessoas que produzam. As pessoas não precisam só de alguém que traga um documento que diga, olha, eu sou capaz de fazer isso. Tu tens que efetivamente mostrar que és capaz de fazer aquilo. Não é numa entrevista, não é simplesmente num teste, é no dia a dia, nas tuas habilidades. E os cursos técnicos profissionais dão justamente isso à pessoa. Dão a possibilidade de tu aprenderes a fazer uma coisa para ser aplicada no mercado de trabalho. E é isso que as empresas procuram. As empresas procuram por pessoas com habilidades técnicas que possam ser aplicadas no mercado de trabalho. Portanto, infelizmente, é uma realidade muito dura. Dado a atividade que eu desempenho durante anos, e o Luís poderá comprovar ou não, mas já tenho algum conhecimento disso, nós estamos a fazer um processo de capacitação, entrevistas, a lidar com empresas e com pessoas, e há este problema. As pessoas precisam de experiência, precisam de habilidades e as empresas querem pessoal capacitado. Então, daí, quem se prepara melhor para o mercado de trabalho fazendo um curso profissional tem maior chance de adquirir ou de conseguir uma vaga de emprego em relação a quem fez um curso superior. Que a maior parte das vezes nos cursos superiores são 99% ou 95% prática, ou teoria, desculpa, o que não é muito relevante para algumas profissões muito específicas no mercado de trabalho. Deveriam ser a escala em que boa parte das pessoas que terminam a formação média ou técnica dariam sequência de forma mais profissional. Mas não é o que na verdade acontece. Não, vamos olhar assim, o sistema de ensino em Angola é feito de vários subsistemas, não é? E tendo dentro do sistema de ensino os vários níveis, desde o subsistema do ensino técnico profissional, que é depois temos o sistema normal de educação em que temos o ensino geral, não é? O ensino superior. No ensino geral temos o primeiro, o segundo ciclo. E a verdade é que, no final das contas, o que importa é que as pessoas que saírem desses sistemas saibam fazer as coisas. É importante que as pessoas saibam fazer camas, carpintaria. É importante que as pessoas saibam fazer ou produzir produtos agrícolas, não é? Agrônomos que não precisam necessariamente ser agrônomos, podem ser camponeses. É importante que as pessoas saibam reparar carros mecânicos, fazer instalações elétricas, eletricistas. E para fazer-se isso, em princípio, em qualquer um dos subsistemas, o perfil de saída garante que o profissional que daí resultar deverá ser capaz de fazer isto. Se quiser avançar para um nível mais científico, mais acadêmico, aí urge a necessidade de se fazer licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Mas que não é efetivamente a necessidade de Angola. Angola tem mais necessidade de pessoas que façam as coisas para que consigamos produzir localmente, para substituir as importações e promover exportações. É neste sentido que as pessoas, numa situação em que os jovens particularmente, mas não só, numa situação de economia em recessão, como temos estado a viver desde os últimos 6 anos, não é? Que a economia angolana tem estado a crescer negativamente e, como consequência, as empresas vão falindo, vão diminuindo o pessoal, vamos tendo muito mais gente no desemprego. Há a necessidade das pessoas se reinventarem, saberem fazer coisas concretas que sejam capazes de serem comercializadas, vendidas e assim adequar-se a esse novo contexto. E realmente os cursos técnicos profissionais fazem ou fariam toda a diferença. Nesta fase em que o país se encontra? Não só nesta fase, diria no estágio de desenvolvimento em que a nossa economia se encontra. Nós somos uma economia subdesenvolvida. Tá? Tentamos caracterizar-nos como uma economia
em fase de desenvolvimento. Infelizmente, os critérios aplicados para esta classificação não se aplicam mais para a nossa realidade, visto que o produto interno bruto per capita em Angola caiu, está abaixo de $3.000. A taxa de crescimento da população é cada vez maior em relação à taxa de crescimento do PIB. Então, num estágio em que nos encontramos, nós praticamente estamos a viver numa situação de economia de subsistência para a grande maioria das pessoas. Então, não se resolvem problemas de uma economia de subsistência com cursos superiores. Resolvem-se com cursos técnicos, cursos profissionais, cursos práticos. As pessoas precisam aprender a fazer produtos. As pessoas precisam aprender a fazer bolos, precisam aprender a fazer pão, precisam aprender a vender. Tá? Isto é que, de alguma forma, vai desafogar a grande maioria da população que se encontra desempregada, porque, de facto, a lógica que vínhamos seguindo nos últimos 20 anos deixa de fazer muito sentido no estágio. Aliás, não devia ter feito sentido, não é? E agora piora. No estágio de desenvolvimento em que nos encontramos e no ciclo de recessão em que vivemos nos últimos 6 anos, é demais necessário que as pessoas saibam fazer coisas de facto e não de teoria. Pois, ajuda-nos aqui a compreender. Os jovens, as pessoas que acabam por se comprometerem em fazer uma formação técnica ou superior, têm tido alguma dificuldade de desmistificar ou, digamos assim, desfazer os termos saber fazer, saber ser e estar. Ajuda-nos a compreender estes termos. Usa-se muito, as pessoas dizem que quando alguém entra para uma formação técnica deve saber determinar estes termos para ter algum sucesso profissional ou estar bem inserido no mercado. Ajuda-nos a compreender. Eu acho que o Luís está primariamente virado à nossa cultura que falamos um bocadinho no início, né? Em que fomos preparados para uma coisa em que bastava termos a licenciatura, o canudo e supostamente deveríamos conseguir um emprego. No entanto, ao fazermos o curso profissional, temos que desenvolver outras habilidades, outras competências. Além do eu ir para um curso técnico, não vai me garantir automaticamente qualquer coisa assim que eu terminar o curso técnico. Se eu fizer um curso de marcenaria, eu ainda vou ter de aplicar essa marcenaria, terei ainda de aplicar as minhas habilidades, tudo que eu aprendi durante o curso, terei de desenvolver a autonomia, terei de desenvolver a criatividade, terei de desenvolver a responsabilidade, o compromisso de fazer alguma coisa em prol não só da minha própria necessidade, do meio em volta da minha comunidade, como da sociedade onde eu estou inserida. E é justamente essas habilidades que a gente fala. Quando se fala em prática, não falamos só de pôr a mão na massa. A prática é de buscarmos em nós mesmos muito mais habilidades do que nós temos. É preciso que as pessoas, além de aprenderem a fazer, quererem mesmo fazer. Falamos também, e não sei se ainda reforçou, que nós fomos formatados para o formato público, para o setor público. E o setor público, de alguma forma, para a juventude, infelizmente as pessoas não querem admitir isso, mas é reconfortante, é conformador. E para um jovem não é uma boa coisa. Para quem quer desenvolver uma carreira, para quem quer desenvolver habilidades, não é uma boa coisa. O setor privado, muito pelo contrário, é desafiante. Tu tens que mostrar produtividade. Se tu ficares 1 ou 2 semanas sem fazer nada, estás no desemprego. Ou seja, a interpretação que temos é que na função pública não há produtividade? Há produtividade. No entanto, as pessoas já entram para o conformismo sabendo que o processo, por exemplo, da admissão, da avaliação e de despedimento é diferente nos 2 setores, no setor público e no setor privado. Automaticamente, as pessoas sabendo disso já entram com uma segurança diferente, o que faz com que haja uma evolução bem mais lenta, retardada, se não inexistente, de algumas pessoas. E esta é a vantagem justamente desse setor. Ok, eu fiz um curso técnico, eu tenho que saber como aplicar, eu tenho que desenvolver outras habilidades, eu tenho que, se eu vou ser marceneiro, tenho que trabalhar em publicidade, eu tenho que fazer marketing da minha mercadoria, da minha pessoa, do meu trabalho, e são as habilidades que o mercado, que as pessoas, que os jovens, seja pessoas que já estejam a fazer essa atividade ou a fazerem cursos profissionais, como pessoas que não estão nesse momento a fazer nada, precisam desenvolver para poderem se sentar no mercado. E é mesmo para aí que o mercado vai, conforme as coisas estão, só tende a descarrilhar. Portanto, é mesmo preciso aprender a trabalhar. Pois, Inocêncio,
estas valências, estas habilidades que a Carla faz menção, que são multidisciplinares, quando os jovens não têm tido esta habilidade, é porque não há uma orientação vocacional? Sim, definitivamente. Essa orientação parte do sistema de ensino e eu sou dos que pensam que quando uma determinada realidade não é abordada com vista a tirar o máximo de proveito dela, é porque o sistema falhou. E temos que admitir que estarmos continuamente em dificuldades econômicas releva as insuficiências que o nosso sistema de ensino em Angola tem em relação à preparação do novo homem. E vou até pegar o aspecto que a Carla fez referência e que o Luís tentou perguntar de forma mais direta. Se entende-se que o setor público não é produtivo. É importante que entendamos que o setor público tem dois subsetores. Tem o setor público administrativo e o setor público produtivo. O setor público administrativo é composto pelos departamentos ministeriais que de facto são administrativos aí, e estão aí para auxiliar o país, a máquina, a produzir. E os indicadores de desempenho deste setor são diferentes, não são propriamente a produtividade, porque eles não produzem bens tangíveis, mas ajudam a produzir. Tá? Já o setor público produtivo é feito de empresas públicas que produzem, como a eletricidade, a ENDE, a RNT, a Prodel, que estão na cadeia de valor do setor elétrico, a EPAL no setor de águas. Portanto, são empresas do setor público produtivo. Mas a lógica de uma economia de mercado que se quer amadurecer, que se pretende que amadureça, é que o setor produtivo seja maioritariamente feito e desempenhado por empresas privadas. E a Carla fez referência dos indicadores, quer de desempenho, os critérios de admissão, avaliação, crescimento, são totalmente diferentes do setor público, tanto administrativo como produtivo. Daí que é necessário que corramos o mais rápido possível para transformarmos as valências já adquiridas ao longo dos últimos anos para que esses jovens, os formados, consigam adaptar-se a essa nova realidade. E o que tem estado a ser propalado é o empreendedorismo como um dos mecanismos através dos quais as pessoas vão rapidamente compreender como transformar o conhecimento que têm para mobilizar recursos que têm à sua disposição, identificar oportunidades e transformá-las em seu favor, como sendo através da inovação, apresentando soluções que possam dar resposta às nossas necessidades. Também sou dos que acreditam que onde tem pessoas a chorar, tem que ter sempre alguém para vender os lenços e os lenços de bolso para limpar as lágrimas. E não existem almoços grátis. E se não existem almoços grátis, quando as pessoas estão a chorar e alguém tem lenços de bolso e guardanapos, essa pessoa vai vender, ainda que o preço seja irrisório, mas se a quantidade de pessoas a chorar e precisar de guardanapos for muito grande, a pessoa não vai ganhar pelas margens de preços, mas vai ganhar pelos volumes. Então, compreender isto é fundamental para que a nossa sociedade consiga sair da situação em que se encontra, para estarmos numa situação mais confortável. Daí a necessidade, de facto, de enverdarmos para o empreendedorismo, porque pode realmente ajudar a sairmos disto. Pois bem, esta questão do empreendedorismo é exatamente a abordagem que se impõe no segundo bloco. Nós vamos agora para um curto intervalo, olharemos essencialmente para esta abordagem. Os problemas estão exatamente identificados, mas como fazer para inverter este quadro? Durante muitos anos, as autoridades têm recebido dossiês sobre os diversos problemas, principalmente que afetam o nosso sistema de ensino, o sistema de formação dos jovens. Por que não inverter o quadro? Porque até agora não invertemos o quadro. O que é que estamos à espera e o que é que se precisa, na verdade, para esta inversão de quadro? Portanto, vamos ao nosso curto intervalo e quando voltarmos, a conversa será exatamente sobre o empreendedorismo.
Pois bem, estamos de volta e a abordagem que se impõe neste segundo momento de abordagem é exatamente sobre o empreendedorismo. É nosso convidado Inocêncio das Neves, diretor da Academia do Empreendedor de Luanda, e também aqui a Carla Vasconcelos, que é consultora de negócios e também de pessoas. Tecemos inúmeras considerações sobre os cursos técnicos e superiores, como sobreviver à crise. Agora vamos olhar seguramente para a questão do empreendedorismo. Fala-se muito de empreender sem dinheiro. É possível, sim ou não? Os problemas estão identificados. Como inverter o quadro e os jovens ter uma mente muito mais transformadora e ajudar, digamos, a desenvolver os mais diversos setores que Angola ainda precisa. Bem, Carla, é possível? Sei que é alguém muito virada ao empreendedorismo, tem tido inúmeros projetos, mas conseguiu fortalecer estes projetos a custo dos seus custos ou foi por meio de financiamentos? Luís, o Inocêncio falou muito bem na primeira parte, não existem almoços grátis. A ideia de que empreender sem dinheiro é real é irreal. É claro que podemos fazer muita coisa a custos baixos, com as parcerias certas, com a pesquisa certa, mas sem dinheiro mesmo, que é preciso fazer perceber às pessoas isso, não é possível. Ao longo da minha trajetória, ainda miúda, mas desenvolvi muitos projetos com custo próprio, nunca recorri a financiamentos, nem a parcerias com alto investimento. Foi sempre de muita batalha, de muito suor, lágrimas e sacrifícios também. Portanto, mas isso não é um empecilho para nada, na verdade. As pessoas, quando querem mesmo fazer, quando as pessoas querem colocar a mão à prática, é mesmo uma intenção de ir buscar quais são os meus obstáculos, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas grandes dificuldades e como é que eu posso ultrapassá-las. E eu costumo dizer às pessoas, e eu aconselho sempre, uma das coisas que as pessoas sobrevalorizam muito são as relações humanas. As relações humanas ajudam-nos literalmente em tudo. E a melhor coisa que podemos fazer para ultrapassar qualquer tipo de obstáculos, além do dinheiro, claro, é expandir a nossa rede de contactos. Que acabamos sempre... Fazer o network. Exatamente. A nossa rede de contactos ajuda-nos sempre para desenvolver alguma coisa e outra. Então, ao longo da trajetória, vais encontrar alguém que está a desenvolver um projeto que possa ajudar. Imagina que a sua habilidade seja administrativa e vais encontrar um comercial, queres fundar uma startup de eletrónica, mas eu já tentei, por exemplo, mas Deus não me deu o dom da programação, então eu vou procurar alguém que tenha essa habilidade para poder juntar essas duas habilidades. Isto não ter fundos não é um empecilho para não se fazer as coisas. É apenas uma desculpa que as pessoas usam para não fazer as coisas efetivamente. Inocêncio, concorda, sim, não? Eu já sou um pouco de uma opinião diferente, não é? Talvez por ter uma base mais de fundamentos de economia, eu olho para isto na seguinte perspectiva. Primeiro temos que desconstruir a ideia de dinheiro. O que é o dinheiro? Tá? O dinheiro é, entre várias coisas, um instrumento de troca, um instrumento de medida de valor e de reserva. Tá? Isto aqui é dinheiro, significa qualquer coisa que sirva para essas três funções básicas, podemos chamar por dinheiro. Mas se olharmos para o instrumento de troca como tal e levarmos para o conceito de fatores de produção, tá? Fatores de produção que são terra, trabalho, capital, do ponto de vista econômico, o dinheiro como instrumento de troca, como a grande maioria da população conhece, vai se enquadrar no fator de produção capital. Tá? Entretanto, para empreender, o empreendedorismo na doutrina mais recente das ciências econômicas considera-se como o quarto fator de produção, terra, trabalho, capital e empreendedorismo, que é a junção dos três fatores. A verdade é que não é possível ter os três fatores na mesma dimensão e ao mesmo tempo. Teremos alguns fatores a mais do que outros em determinados momentos. E no momento em que uma pessoa se encontra desprovida de capital, tá? Isso pode acontecer, ainda assim é possível empreender se tivermos, por exemplo, bastante terra e bastante trabalho.
que é um dos fatores de produção mais associada à dois inerência poderão gerar humana. outro ponto. Exatamente. Vou-lhe dar um exemplo, né? Se tivéssemos que olhar para um contexto bastante primitivo, eu sei fazer fogo, tá? Com a fricção de duas pedras ou com a fricção de um metal, de dois metais, eu consigo gerar a faísca, a chama, que por sua vez vai gerar o fogo, que por sua vez vai permitir a queima do capim seco lá na mata, e que por causa disto posso prestar serviços a alguém que até já tem dinheiro, já tem capital e vai me pagar. Aí o que é que eu fiz? Usei o meu conhecimento, transformei isto em produto que é trocável, comercializável e ganho dinheiro. Isto é um empreendimento, tá? E a grande maioria das startups, por exemplo, no mundo mais avançado, no Ocidente e mesmo na China atualmente, em que a inovação já é um tema do dia a dia e as economias desses países sobrevivem e crescem à base da inovação, a inovação está intrinsecamente ligada ao conhecimento. Agora, o capital vem depois. Portanto, é possível empreender sem dinheiro? Sim, é. Só precisamos de entender melhor o que é que se quer dizer por dinheiro. Agora, se tivermos assim em termos mais comuns, para o senso comum, eu diria que não é possível, mas isso é discutível nestes termos que eu fiz referência e que podemos ir discutir depois na academia, com académicos, e este é o meu posicionamento técnico e científico, tá? E que depois vai-se discutir no senso comum com base no olhômetro, né? Com o que se vê. Pois, é mesmo nesse olhômetro que nós vamos olhar. Daqui a pouco vamos olhar para a questão da diplomacia institucional. Acreditamos que é uma defesa do inocêncio, principalmente nessa novo desafio da academia do empreendedor. Mas saímos agora do discurso formal e olhamos para o interior dos municípios. Aliás, os nossos políticos, os nossos governantes, mesmo nas suas campanhas, dizem que a vida faz-se nos municípios. Os jovens do interior, dos bairros, da periferia, eles têm até a iniciativa de empreender, mas é uma visão muito diminuta em relação àquilo que já tem um conhecimento muito abrangente sobre o empreendedorismo. A visão que eles têm é que o maior projeto de empreendedorismo é abrir uma cantina, uma janela aberta. Como é que vocês olham para esta visão? Bem, eu vou aproveitar o momento para dizer o seguinte, não é? Como sabe, estamos atualmente... Muitos bairros têm este tipo de iniciativa. Felizmente o Estado percebeu a importância de termos várias frentes para dinamizar o empreendedorismo. Só dos que acreditam que o principal obstáculo que a nossa sociedade tem é a falta de conhecimento, tá? Por essa razão é que abracei o desafio de ajudar a transformar a mentalidade de jovens empreendedores por via da direção da Academia do Empreendedorismo de Luanda, em que temos uma filosofia baseada na ideia de que por mais dinheiro que tu tenhas, se não tiveres know-how, não farás nada. Então o oposto já é mais fácil. Por menos dinheiro que tu tenhas, se tiveres os conhecimentos, as habilidades certas, tu consegues fazer muita coisa. E a academia está aí para isso. É para ir às comunidades, falar com os jovens que tenham identificado oportunidades de negócios e transformar a sua mentalidade no sentido de olhar no longo prazo. Não obstante o facto de termos necessidades imediatas, como conseguir dinheiro para fazer as 3 refeições do dia, mas o empreendedor que se preza tem que ser capaz de olhar para além do hoje, para além do amanhã, tem que ser capaz de olhar 3, 4, 5 anos. E isto, a academia tem cursos que permitem os empreendedores terem essa visão de estratégia de negócios que permitirá com que o jovem lá no município, lá no bairro, perceba que pode ter uma cantina, pode ter uma rolote e vai, no longo prazo, se fazer as coisas certas, ter uma rede de lojas de proximidade ou de conveniência, que são as cantinas,
como por exemplo, bem me quer, um jovem pode começar com uma cantina e aderir à rede de franquia Bem Me Quer e se fazer as coisas certas, depois pode ter 7, 8, 9, 10 Bem Me Quer espalhados por vários municípios. É fazível, tá? Um jovem pode ter uma rolote que faz hambúrgueres e se aprender as habilidades certas, pode, no decorrer do tempo, transformar aquilo num KFC, numa McDonald's, que por acaso não temos ainda em Angola, mas temos uma iniciativa que até é interessante em Angola, que é a do Ponto, tá? Que é a do Ponto, e que na academia nós vamos que estamos a criar as condições para que os jovens consigam estudar esses fenómenos para facilmente replicarem e depois inovarem. Então, este é, de facto, o handicap que nós nos propusemos a erradicar, que é a falta de know-how, mas, óbvio, isso depende muito da força de vontade também dos jovens. Daí a necessidade de identificarmos realmente como prioridade jovens que tenham empreendedorismo na veia, que uma das características fundamentais é a persistência, a convicção e a crença de realizar no longo prazo. Não pode recuar e desistir logo na primeira queda. Certo. Vamos daqui a pouco também olhar por essa questão mesmo das incubadoras, os cursos, enfim. As academias estão mais preocupadas com a rentabilidade financeira ou com as valências que estes jovens poderão obter durante a formação. Carla, a vida faz-se nos municípios? Tem muita vida nos municípios, sim. Ainda ontem passava por uma zona no Morro Bento e vi uma rolote a ser montada ontem. Tem graça, não falei em voz alta, mas pensei, mas uma rolote a nascer. E obviamente que aquilo, para aquela rua especificamente ou para aquela zona, vai trazer mais movimento, vai gerar dinheiro, vai gerar emprego, independentemente da quantidade que vai fazer, e vai também gerar independência para a mesma pessoa. E temos visto isso ao longo dos anos nos mais diversos setores, as cantinas, as rolotes, os salões de beleza, N atividades, vamos dizer, pequenas, micros, mas que dão justamente a capacidade da pessoa de se desenvolver, de se tornar autónoma financeiramente e poder desenvolver também um bocadinho mais a sua comunidade, bem como a sua sociedade. Eu defendo eu sempre defendi isso, que as pessoas devem ser mais autónomas, independentemente de serem empreendedoras, independentemente de serem profissionais que trabalham para uma empresa, seja setor público ou privado, as pessoas devem ser criativas, as pessoas devem desenvolver um plano de carreira, as pessoas devem ser interessadas e motivadas para desenvolverem a si mesmo, bem como um projeto onde estão envolvidas. E não tem como desenvolver nesse nosso mercado decadente se não trabalharmos em nós mesmos. Então, é ganhar experiência de trabalho, é desenvolver habilidades, é conhecer-se. Falamos inicialmente sobre a orientação vocacional, é uma falha do nosso sistema. A Europa e a América usam orientação vocacional e profissional há anos e começa do ensino médio. E nós estamos agora com um programa de capacitação profissional que é justamente delimitar essa lacuna que se vive há alguns anos, para ver se encontramos nas pessoas aquilo que lhes falta. E as comunidades têm muito potencial, só que precisam ser descobertos. E nessa perspectiva que também vamos olhar para as comunidades, fala-se muito da teoria de Joseph Kizerbo, de pensar global e agir localmente. Nós queremos modernizar exatamente as nossas comunidades nos mais diversos setores. Olhamos para a região sul do país, que está a viver a situação da seca. Como é que se pode aplicar algum projeto para inverter o quadro e deixemos de viver de doações apenas? Está sobre a mesa. Eu não gostava de particularizar a seca, não é? O problema da seca, mas é como mas disse, é uma comunidade com inúmeros desafios. Sim, para o empreendedorismo. Onde tem pessoas a chorar, tem que ter alguém. Se conseguirmos ser a pessoa que oferece lenços de bolso e guardanapos para limpar as lágrimas, a gente ganha dinheiro com isso. Então, parto desse princípio para dizer que se nós avançarmos de facto para a dinâmica em que o setor privado
resolve as coisas, resolve os problemas, o problema da seca também poderá ser resolvido. Portanto, existem várias dinâmicas em torno das soluções que vão sendo apresentadas para resolver determinados problemas e que nem sempre essas dinâmicas vão confluir para o mesmo sentido. E, em outras palavras, é que, para além da seca, por exemplo, temos muitos outros problemas, como o desemprego e a fome, o saneamento básico. São problemas que o mercado por si só resolveria, mas é preciso que existam condições políticas, condições administrativas, condições regulamentares para que o setor privado se sinta motivado a abordar estes problemas e apresentar soluções, porque não existem almoços grátis. O setor privado vai querer ganhar dinheiro sempre, e isto é que motivará a sustentabilidade dos projetos privados. Mas a perspectiva do privado, o setor privado querer ganhar dinheiro, não pode, a percentagem não pode ser maior do que capacitar e fortalecer, exatamente transformar a mente das pessoas? Não, pode. Há aqui alguns elementos que devem ser estratificados. Há o processo de transformação do homem, que é de base, que é preocupação social e por isto deve ser providenciado por todos nós, isto é, o Estado, isto é consensual a nível global, mas depois há a inovação, a competitividade que muito dificilmente será desenvolvido por todos nós como um Estado comum. Temos que fazer isso de forma individual, de forma privada e atrás de incentivos que ajudam, então que o diferencial que cada um vai adquirir em termos de mais-valia seja repercutido no esforço que este indivíduo vai fazer. Daí a necessidade de ter efetivamente a remuneração para o setor privado, porque de outro modo estávamos a fazer comunismo, estávamos a fazer economia centralizada, planificada e que já está provada globalmente que não funciona e não é agora que vai funcionar. Só temos é que ver condições para regular nos devidos momentos o apetite elevado do setor privado, mas nunca desincentivar. É regular o apetite elevado do setor privado que pode colocar em risco o apetite de estabilidade do todo, do Estado. Mas isso é cíclico, tem que haver momentos de regulamentação e momentos de desregulamentação. E num momento como este, eu sou dos que acreditam que a desregulamentação seria uma mais-valia para atrairmos, então, iniciativas privadas, como, por exemplo, não é possível que um empreendedor que não seja um apaixonado pelo que faz, um empreendedor que é simplesmente investidor, vai investir num setor em que o nível de burocracia é tanto que, comparativamente a outras geografias, ele tem uma taxa de rentabilidade de 15%, quando se aplicar em Angola, por exemplo, a taxa de rentabilidade da sua iniciativa é de 8%, 7%. Se for um investidor apenas nato, que não é empreendedor apaixonado por Angola, por exemplo, vai preferir alocar os seus recursos nos mercados desregulamentados. Está a ver? E é o que nós vivemos, basicamente. Carla, sim, também algum parecer? Devemos inverter o quadro e deixarmos de viver sob doações? Com certeza. E já é mais do que a altura, né? Eu costumo dizer que o que não falta em Angola é emprego. A gente tem a ideia de que o emprego é sentar num local de trabalho, numa mesa e esperar que alguém nos dê ordem para fazer alguma coisa. Há isto, há esta carreira, há o trabalhar nas empresas, há o empreendedorismo, mas há a independência geral que o país precisa de mão de obra. De Angola ou Cunene precisamos de alguém que lavre a terra, precisamos de pessoas que limpem as estradas, precisamos de melhores estradas. Então, quanto menos burocracia, a burocracia tem de todo lado, até para a emissão do bilhete de identidade, isso vai fazer com que as empresas tenham mais vontade de investir,
vai fazer com que possamos também receber mais investimento internacional, que eu sei que há muita necessidade, há interesse diário das pessoas fazerem isso, e vai fazer inclusive com que as pessoas também consigam deslocar-se ao longo do país para poder participar ou colaborar com o desenvolvimento geral que o país precisa, né? Para desenvolver a mão de obra que o nosso país precisa. Pois temos poucos minutos para finalizarmos, a cada um vamos aqui dar 2 minutos para falarem dos projetos. Sei que está a dirigir agora a Academia do Empreendedor de Luanda. Inúmeros projetos estão em carteira. Ajuda-nos a esclarecer e dar um parecer ao telespectador. Pois, obrigado. A Academia do Empreendedor de Luanda é uma academia tutelada pelo Governo Provincial de Luanda, portanto é público. É do setor público, tá? E que vem efetivamente para dar resposta à necessidade de capacitar os jovens, os empreendedores de uma forma geral, para conseguirem identificar melhor as oportunidades e transformá-las a seu favor. De facto, há muita oportunidade por se aproveitar em Angola e nós acreditamos que ao dotar os jovens de ferramentas mais adequadas que vão desde a capacitação, know-how, não é? A capacidade de constituição de empresas, depois de identificar as oportunidades, como temos vindo a dizer, então propusemos-nos a fazer diplomacia institucional, não é? Junto de investidores e financiadores, que acreditamos existirem recursos para investir, mas que por alguma razão que nós acreditamos ser por falta de projetos com consistência e sustentabilidade, os investimentos acabam por passar ao lado e serem canalizados em projetos como disponíveis em outras geografias, em outros países, ou mesmo cá internamente, que acabam por ser canalizados para instrumentos financeiros de baixa rentabilidade, como depósitos a prazo ou títulos da dívida pública, e que, entretanto, seria possível e seria preferível, quer da parte dos financiadores e investidores, canalizarem em projetos de algum risco, mas de rentabilidade muito mais alta. Então, a Academia propõe-se a ser o elo de ligação entre os empreendedores e o sistema financeiro. E, para além disto, a Academia oferece condições para que os jovens, na fase de startup, na fase de arranque, consigam ter custos bastante reduzidos de arranque através da disponibilização de incubadoras, inicialmente na Academia, que está localizada na Avenida Fidel Castro, vulgarmente conhecida por Via Express, no Benfica, mas que é nossa pretensão municipalizar a incubadora em várias comunidades, de maneiras que os jovens, logo na fase de arranque, consigam ter um espaço físico para exercerem as suas atividades administrativas, com acesso a consultores, assessores, que lhes vão facilitar o entendimento sobre os seus modelos de negócios e, posteriormente, quando tiverem então capacidade de conseguirem caminhar com os seus próprios pés, poderão deixar a incubadora para que outros jovens possam beneficiar dessa infraestrutura que é de iniciativa do Governo Provincial de Luanda. Muito obrigado, Inocêncio. Carla, também algum parecer dos seus projetos? Sim, eu queria aproveitar para falar um bocadinho do PCP, vou ser bem breve. O PCP é um programa de capacitação profissional. Tem a máxima de promover a qualificação profissional diversificada e contínua das pessoas, para quem quer desenvolver uma carreira de trabalho e não só. Nós, com este programa, temos uma ligação entre as pessoas e empresas, de forma a podermos providenciar experiência de trabalho para quem precisa, transição de carreira, desenvolvimento de habilidades técnicas que possam ser aplicadas ao mercado de trabalho. Isto é um projeto da minha empresa, é a Nomad. Já tem alguns anos, no entanto, nós redirecionamos e renovamos o programa de acordo também à nossa conjuntura atual, para poder suprir melhor as necessidades que o mercado precisa, bem como as pessoas. Okay. Então, muito obrigado pela vossa presença e esperamos contar com vocês mais vezes. Obrigada, Luís. Okay. Assim, telespectador, a nossa programação continua e nós vamos agora para um curto intervalo e quando voltarmos temos novidades. Já sabe que há o destaque do Placar, que é o nosso programa desportivo às 13 aqui na Palanca TV, e também vamos olhar para
os destaques dos jornais espalhados aqui no nosso país.